Aqui no estúdio, a gente recebe a partir de agora o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho. Ele foi candidato a prefeito de João Pessoa este ano e nossa conversa será sobre o seu mandato e futuro político. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente e prestar conta do nosso mandato de deputado estadual. Isso. Deputado, a gente começa falando, foram 4 candidatos principais nessa disputa de outubro aqui no pleito. Eu perguntei para o senhor há pouco se o senhor já havia descansado, o senhor disse que descansou um pouco, mas não viajou ainda. Como é que o senhor avalia a sua participação, à frente dessa campanha? O senhor que ficou em quarto, em último lugar desses 4 principais candidatos. Olha, Rafael, se você levar em consideração, por exemplo, que a nossa candidatura foi a última a ser lançada, eu só teve um mês de pré-campanha. Nossa candidatura foi lançada no mês de julho. Em agosto já começou a campanha curta de 45 dias, então nós não tivemos pré-campanha. Todos os demais candidatos tiveram 2 anos de pré-campanha. No meu caso foi diferente. Segundo, nós tivemos uma divisão muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, onde a gente teve uma disputa para definir o nome que seria o representante do PT nas eleições municipais. E se você levar em consideração, o presidente do partido, do diretório municipal, não participou da nossa campanha, não votou na nossa campanha, na nossa candidatura. O presidente do partido, do diretório estadual, também não participou da nossa campanha, votou em outro candidato. Tanto é verdade que quando veio o segundo turno, já na segunda-feira, o PT estava reunido para fazer a campanha de reeleição do atual prefeito de João Pessoa. Então, faltou essa construção, esse diálogo interno, no sentido de que a gente pudesse ter a unificação por parte do PT e ter uma candidatura que pudesse ir para o segundo turno, que era o nosso objetivo. Nós saímos com 12% dos votos. Se você pegar, por exemplo, a eleição de 2020, o PT teve 1% dos votos em João Pessoa. Nós saímos com 12% dos votos. Então, a nossa candidatura tem um potencial muito grande de crescimento. Se a gente tivesse com essa unidade maior, se tivesse dado essa largada mais cedo, eu tenho certeza que a gente iria disputar o segundo turno das eleições. Cartacho, mas o senhor estava decidido a disputar a eleição municipal e já sabia que o senhor não tinha maioria dentro do seu próprio partido. Sim, mas qual é a questão? É porque, na nossa compreensão, seria muito pior para o PT não participar de um processo como esse. Nós temos o presidente da República, João Pessoa, uma das capitais mais importantes desse país. Você imagina o PT abdicar de ter uma candidatura própria na nossa cidade. Talvez a gente não tivesse elegido nenhum vereador, se nós não tivéssemos tido a nossa candidatura a prefeito de João Pessoa. Então, o nosso objetivo era exatamente vencer as eleições. Nós tínhamos potencial para isso, E o fato do PT ter participado de maneira atrasada do processo, ter participado sem aquela unidade que seria importante para a gente disputar e para o segundo turno e vencer as eleições, isso teve um preço muito alto para o PT aqui na cidade de João Pessoa. Mas o pior seria, já no primeiro turno, o PT não ter participado e ter apoiado uma outra candidatura. Porque aí o time que não entra em campo, que não joga, não tem apoio popular, não tem a torcida. E o PT é um partido forte, é um partido grande. Precisaria efetivamente participar desse processo eleitoral. E nós tivemos a oportunidade de mostrar propostas, sugestões, fazer a crítica que precisava ser feita, a oposição que precisava ser feita na cidade de João Pessoa. Então nós cumprimos com o nosso papel e estamos prontos, preparados para novos desafios. Tem alguma mágoa? Não tem mágoa. O processo eleitoral, ele é feito dentro desse processo que a gente está discutindo aqui, com divergências, com convergências, mas acima de tudo com a democracia. Então nós tivemos essa coragem, essa determinação de participar desse processo e isso foi mais importante do que o PT estar à margem do processo eleitoral em João Pessoa se não tivesse participado. Caiu muito em todo o país o número de prefeituras que são geridas, administradas por gestores do Partido dos Trabalhadores. Aqui no estado da Paraíba, apenas uma prefeitura continua, Picuí. É isso? Tem um gestor. No Brasil, o PT até aumentou o número de prefeituras de 2020 para 2024. Agora, foi um aumento que não foi o esperado, não foi tão significante como precisava ser. O PT está governando o país, tem um presidente Lula, é um partido grande, é um partido estruturado, organizado, e precisava ter tido um resultado maior. Nas capitais, em 2020 o PT não tinha eleito nenhum prefeito, agora elegeu um, mas muito aquém
do esperado. O PT tinha que ter tido um número maior de prefeito. A minha avaliação é que se o partido tivesse cuidado melhor, de forma antecipada, tivesse feito uma leitura da importância do partido vencer as eleições, principalmente nas capitais, nas grandes cidades do Brasil, e isso ajudaria muito o processo eleitoral de 2026 com a eleição do presidente Lula. Então, acho que ficou a desejar a participação do Partido dos Trabalhadores, mas é possível contornar isso tudo pensando no projeto de 26. O senhor já esteve no Partido dos Trabalhadores, saiu e voltou. Agora, a situação atual, está satisfeito? Olha, nós temos divergências, faz parte do processo interno do Partido dos Trabalhadores, mas foi uma decisão tomada, uma decisão madura, né? Eu acredito que se a gente tivesse construído mais cedo essa candidatura, a gente tinha feito uma chapa mais ampla, inclusive não seria uma chapa própria, seria uma chapa que teríamos tempo para construir uma aliança política maior. Como o PT foi o último partido a apresentar a candidatura já no mês de julho, não existia mais espaço para ampliação da política de aliança. Então, eu acredito que esse é um caminho que a gente precisa refletir, que a gente precisa maturar, porque o PT sai do processo eleitoral no Brasil, de uma certa forma fragilizado, quando poderia ter saído muito fortalecido se tivesse cuidado, tivesse tido a oportunidade de fazer uma leitura mais ampla da necessidade das candidaturas do PT em várias cidades do Brasil, ter o apoio do partido, ter o apoio do presidente Lula, porque a gente teria uma perspectiva maior de vitória. O senhor acha que ele deveria, ter feito mais andanças pelos estados? Olha, tem uma estratégia que é sempre discutido pelo partido, né? E essa estratégia foi preservar um pouco a figura do presidente Lula, né? Tinha a política de aliança em várias partes do Brasil, que contemplava alguns aliados do governo, né? Que necessariamente não são aliados do partido. Então, isso, de uma certa forma, acabou prejudicando essa decisão do partido de estar mais perto da direção nacional, de estar mais perto das candidaturas do PT, porque, repito, a gente tinha potencial para fazer muito mais prefeito nas capitais brasileiras. As eleições municipais, ficaram lá para trás, a gente vai falar de 2026 daqui a pouquinho, no cartaz.